A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 37º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu, trago hoje para a leitura os capítulos 10, 11, 12 e 13 do livro de Êxodo. A inspiração do dia. Livramento dos hebreus do Egito. Aqui começa o terceiro período de 40 anos da vida de Moisés. E livramento na Páscoa, redenção pelo sangue. No capítulo 10, trago destaque no versículo 2, para que contes aos teus filhos. Deus muito se empenhou para que as crianças de Israel soubessem quem ele era e o aceitassem como seu Deus, com fé e obediência. Deus escolheu Abraão com o propósito de que este ensinasse seus filhos a seguirem o caminho do Senhor. Posteriormente, ele ordenou que Israel, com diligência, ensinasse a seus filhos as palavras do Senhor. Deus sabia que seu povo negligenciasse esse dever solene, a geração seguinte se desviaria dele e dos seus retos caminhos. No versículo 9, festa do Senhor temos. O pedido de autorização para uma viagem de 3 dias para adorar o Senhor era autêntico. O que não foi esclarecido é que os israelitas retornariam. O faraó deve ter escondido isso. No capítulo 11, destaca o versículo 5. Todo primogênito morrerá. Deus ia levar a efeito o julgamento final contra os egípcios. O filho primogênito de cada família ia morrer. Esse seria um golpe terrível sobre os egípcios, uma vez que o primogênito normalmente concretizava as esperanças, ambições e alvos da família. O julgamento divino foi a justa retribuição da parte de Deus pelo pecado e iniquidade deles. A crueldade com que eles tinham tratado os hebreus e o afogamento dos nenéns masculinos eram, na realidade, uma perseguição ao primogênito de Deus. Estavam ceifando o que tinham semeado. No capítulo 12, trago destaque no versículo 2, o primeiro dos meses do ano. O capítulo 12 descreve a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. Essas festas sagradas tinham por base os eventos históricos da primeira Páscoa, por ocasião do Êxodo. Pelo fato de a Páscoa assimilar um novo começo para Israel, o mês em que ela ocorreu, março e abril, em nosso calendário, tornou-se o primeiro dos meses de um novo ano para a nação. O propósito aqui foi relembrar ao povo que a sua própria existência como povo de Deus resultou do seu livramento do Egito, mediante os poderes atos redentores de Deus. No versículo 7, tomarão do sangue, o cordeiro da Páscoa, e seu sangue prenunciam Jesus Cristo e seu sangue derramado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 8, pães ázimos, com ervas amargosas. As ervas amargosas trariam a lembrança dos tempos amargos da escravidão no Egito. No versículo 11, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés. Esta linguagem figurativa indica a necessidade da obediência irrestrita e imediata da parte do povo de Deus. No versículo 14, estatuto perpétuo. A festa da Páscoa devia ser observada anualmente. A participação regular da ceia do Senhor para o cristão no Novo Testamento é a continuação da mensagem profética da Páscoa. No versículo 15,
aquela alma será cortada. A rejeição intencional e deliberada dos preceitos de Deus resultava em julgamento divino. O culpado era excluído do povo do concerto, ou pela morte, ou pela expulsão. Semelhantemente, sob o novo concerto, quem pertence ao povo de Deus e rejeita o senhorio de Cristo, escolhendo deleitar-se no fermento do pecado, está excluído da graça e a salvação em Cristo. No versículo 17, a festa dos pães asmos. Os versículos 15 a 20 descrevem a festa dos pães asmos, que Israel devia continuar a observar após entrar em Canaã. Essa festa representava a consagração do povo de Deus, tendo em vista a sua redenção no Egito. Nesse contexto, fermento ou levedura, um agente que causa fermentação, simboliza o pecado, e os pães asmos, sem fermento, simbolizam o arrependimento, o repúdio do pecado e da dedicação de Deus. Primeiro, todo o fermento, isto é, a corrupção e o pecado, tinham de ser removidos das casas dos israelitas. Isso subtendia que as suas vidas e seus lares, como crentes, deveriam ser consagrados a Deus, pelo que ele fizera em prol deles. O Novo Testamento estabelece um vínculo entre essa festa e o ato de o crente em Jesus expurgar a maldade e a malícia e viver em sinceridade e verdade. Segundo, persistir no pecado, desprezando a fé em Deus, resultava em julgamento divino, isto é, em ser eliminado do concerto com Deus, das promessas e da salvação. Terceiro e último, a refeição da Páscoa assinalava o início da festa dos pães asmos, que prenunciava a importância da fé no Cordeiro sacrificial e a obediência a ele. Os fiéis deviam sinceramente arrepender-se do pecado e viver para Deus em humilde gratidão. E por fim, no versículo 26, que culto é este vosso? Era dever dos pais usar a Páscoa para ensinarem aos filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado que Deus efetuara em seu favor e que, através disso, fez deles um povo especial sob seus cuidados e senhorios. Semelhantemente à ceia do Senhor, a Páscoa dos crentes do Novo Testamento tem o propósito de lembrar-nos da salvação em Cristo e na nossa redenção do pecado e da escravidão a Satanás. E, no capítulo 13, destaco o versículo 2: santifica-me todo primogênito, porque Deus salvara da morte os primogênitos de todos os israelitas e os libertara dos egípcios. Eles passariam a ser propriedade do Senhor. Veja bem, primeiro, Deus ordenou que essa nação reconhecesse esse fato, dedicando seus primogênitos ao seu serviço. Posteriormente, Deus transferiu essa lei aos levitas, passando eles a representar o povo. Porém, os israelitas tinham que redimir ou comprar de volta esses filhos primogênitos mediante o pagamento de um preço. Esse ato relembrava aos israelitas que Deus os redimia da escravidão e da servidão no Egito, e que eles lhe pertenciam. José e Maria apresentavam Jesus no templo como seu primogênito, em obediência a essa lei. No versículo 7, nem ainda fermento será visto. Durante a semana da Páscoa, o fermento, isto é, qualquer substância semelhante à levedura, capaz de produzir fermentação em massa de pão ou um líquido, e qualquer coisa fermentada, isto é, qualquer coisa fermentada ou conteúdo levedura, tinha que ser removida dos lares dos israelitas. Primeiro, em capítulo 12, versículo 15 e capítulo 13, versículo 7, Hametz é traduzido por pão levedado, porém o significado liberal deste termo é a coisa fermentada.
Noutras palavras, nada que continha fermento deveria ser encontrado entre eles. Em hipótese alguma, todos os alimentos da Páscoa deveriam enquadrar-se nesta ordenança divina referente à levedura ou à fermentação. A razão principal dessa proibição seguramente está no ensino bíblico, onde a fermentação e as coisas fermentadas simbolizam a corrupção, o mal e a impureza moral. Segunda, note também que a lei de Moisés não requeria o uso de vinho, fermentado ou não, durante a semana da Páscoa. Entretanto, fosse qual fosse o alimento ou o vinho usado, os israelitas tinham que atender a essa proibição de não terem levedura nem fermentação na Páscoa, uma vez que esse evento prefigurava o perfeito sacrifício de sangue consumado por Cristo. Conclui-se que não devia haver deturpação naquilo que simbolizava o sangue de Cristo. E por fim, no versículo 21, numa coluna de nuvens. Deus colocou as colunas de nuvem e de fogo como evidência de sua presença, do seu amor e do seu cuidado por Israel. A presença da nuvem e do fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida, 40 anos mais tarde. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória de Jesus. Não hesite, leia a Bíblia diariamente. Pratique esta ideia, porque ela sim lhe dará vida. Shalom.